Fala pessoal, vou analisar aqui o semanal do Bitcoin. A gente está com um pivô em andamento, né? Eu avisei desse pivô, pode até conferir nos vídeos anteriores do canal. Para quem me acompanha no Instagram também viu isso, ó, porque eu mostrei, a gente fez aqui a primeira projeção desse pivô e a gente bateu ali no alvo, né? Ficou por alguns milímetros, mas quando é assim a gente considera que já bateu a projeção de Fibonacci. E aí a gente está armando aqui a próxima condição. Então a gente já sabe que o alvo seria buscar aqui, ó, essa casa do 77, 78 mil dólares, tá? Mas qual é a consideração aqui? Que a gente está numa situação que é similar ao que aconteceu antes. E o que aconteceu antes? Foi uma violinada. Violinada é quando você toma ali um stop, mas depois o preço vai na direção que você tinha acreditado que ia. Então, a gente fez esse impulso aqui e armou o candle corretivo, próximo à média, né? Não chegou a tocar a média, mas estava próximo à média. E aí, rompeu o topo. Isso daqui é um gatilho de entrada na compra, um gatilho ali clássico da análise técnica. Só que o que acontece? O preço não tinha corrigido o suficiente. E é essa situação que está se desenrolando agora. Então, a gente tinha feito esse impulso. Então, a marcação antes era essa, ó. Puxamos isso tudo e armou uma correção aqui. Esse candle segurou na 23. E aí, executou a ordem de compra, só que depois voltou lá e a gente tomou um stop. Só que o que passou a ser o pivô depois? Passou a ser isso tudo, ó, daqui até aqui, e corrigiu aonde? Corrigiu 50% e exatamente na média móvel de 20. Então, vocês podem ver qual é o perigo que está se desenrolando agora. Porque a gente foi e fez o impulso aqui, armou o candle corretivo, então, na teoria, rompeu o topo é para entrar. Qual o problema? Estamos esticados da média móvel aqui, ó. Estamos numa situação muito mais esticada do que essa. Então, se isso aqui se repetir, essa violinada que aconteceu no Bitcoin, se ela se repetir, então essa última pernada de alta, ela pode corrigir um pouco mais depois de ter acionado a ordem de compra por rompimento de topo. Ou seja, pode acontecer isso aqui, pode acionar a ordem de compra e depois voltar para corrigir aonde? Na média, igual essa situação aqui. Aí você pergunta, mas com certeza vai acontecer isso? Não, porque olha essa situação aqui, a gente estava esticado da média, armou o candle corretivo e a entrada foi no rompimento do topo. E vocês podem ver que aqui a gente estava em condição de sobrecomprado. Então, cuidado de se guiar pelo IFR. O IFR é um apoio, como todo indicador é um apoio à leitura do preço. É o preço que manda junto com a análise ali do volume. Ou seja, não é para você pensar que o preço está esticado, o IFR está quase sobrecomprado, então não vou comprar, porque o preço pode ir embora, igual aconteceu aqui. Então, para o IFR estar sobrecomprado, é realmente em níveis como esse aqui, ó. É nível realmente sobrecomprado, na casa ali acima do 90. Durante fortes tendências de alta, o IFR vai ficar sobrecomprado boa parte do tempo e o preço só vai precisar, às vezes, resfriar um pouco, ó. Aqui dá uma lateralizada o IFR, só que depois ele vai e retoma. Então, esse pullback é o suficiente para o IFR dar uma descansada e o preço continuar subindo. Se armar uma condição como essa, que a gente está vendo aqui, ó, para comprar, se essa condição tivesse realmente nesses níveis aqui, aí não vale a pena entrar mesmo. Beleza, então como faz para operar esse negócio? Existem várias metodologias, mas qual é a metodologia que eu prefiro? A gente segue projetando esse pivô como nossas marcações de alvo, a gente entra se romper o topo, sabendo que pode ser uma bull trap, é por isso que serve o stop loss, e se a gente for estopado e o preço corrigir aqui, mas fizer isso com fraco volume, e depois a gente romper, tem que conseguir voltar para a operação. Não pode ficar machucado. Não, eu entrei, me estopou e depois você fica só vendo o preço subindo sem você. Não pode ser assim. Tem que aceitar pequenas perdas, pequenos stops. Só quem não toma stop é quem não opera. Então, vamos simplificar aqui. A gente tem duas situações aqui na mesa. Primeira situação é acontecer como essa aqui. Mesmo esticado da média, a tendência de alta é tão forte, o apetite na compra é tão forte, o otimismo do mercado é tão forte que o preço continua subindo, mesmo afastado da média, mesmo com IFR sobrecomprado. Situação número 1 é essa. Situação número 2 é se repetir o que aconteceu aqui. O preço rompe o topo, ativa a compra de vários operadores, depois ele vai e faz um descanso maior, ou seja, essa perna aqui, ela teve que corrigir 50% para ter força para continuar. Então essa é a situação número 2. É essa perna aqui não ter descansado o suficiente. Então ela teria que vir mais próxima à média de 20 e aí sim romper.
E é claro que a gente faz isso com auxílio do tempo gráfico menor, para a gente conseguir uma entradinha ali antecipada. Você não precisa entrar bem no rompimento do topo do semanal. Você pode entrar num rompimento de topo do diário, mas tendo em vista que o semanal está prestes a confirmar a condição. Que é basicamente o método que eu ensino lá no meu treinamento, é justamente da pessoa entrar em tendências, usando a confluência de vários fatores, usando Fibonacci como alvo e usando 2 tempos gráficos. Então não tem como a gente falar de cenário baixista olhando para o gráfico semanal, que a gente pode falar é o que eu falei aqui de um pullback, mas se a situação mudar aqui, eu vou com certeza postar um vídeo avisando vocês que a situação está mudando, vou fazer a minha leitura. Inclusive, olha essa mensagem que eu recebi. Fala, mestre, tudo bem? Cara, segui suas dicas do semanal do Bitcoin, me dei bem, fiquei exposto em opções desde os $42 mil até nessa correção. Se continuar assim, até o fim do ano, 7 BTC. Sabe o que significam 7 Bitcoins na conta de uma pessoa? Significa que ela atingiu a independência financeira, porque se a gente pegar R$1 milhão e botar para gerar uma renda passiva pra gente, a gente consegue mole R$10 mil por mês, sem a gente precisar ficar na frente do computador. É realmente uma renda passiva. Ou seja, com menos de 7 Bitcoins você atinge a sua liberdade financeira. Então, parabéns para esse cara aqui, se chama Vinícius, tamo junto. E se você gostou dessa plataforma que eu tô usando, ela tem alertas gratuitos, fiz até um vídeo sobre isso e o link dela tá na descrição. Valeu, sucesso, aquele abraço!